Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso vídeo 13, onde a gente vai continuar discutindo os processos termodinâmicos que recebem nomes especiais, né? São 4 que a gente vai estudar, nós já trabalhamos 2. No vídeo passado, a gente falou de transformação adiabática, que é um processo termodinâmico, ou seja, uma transformação termodinâmica que você aplica no seu sistema sem realizar trocas de calor. Então você modifica os valores de pressão, volume e temperatura naquela amostra de gás, por exemplo, que você está estudando, mas sem haver trocas de calor com aquele sistema, tá? Então esse foi o primeiro caso. O segundo caso que a gente estudou foi o processo isovolumétrico, né? É um tipo de transformação onde você varia a pressão e a temperatura do gás. Você pode trocar calor com gás, mas mantendo o volume dele sempre constante. São os processos isovolumétricos, tá? E aí, em cada caso, em cada um desses 2 processos, a gente aplicou a primeira lei da termodinâmica. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? Variação da energia interna é igual a Q menos o trabalho. Tá? Então, aqui a gente vai continuar aplicando essa equação, que é um enunciado do princípio de conservação da energia, né? Já falei isso para vocês. Agora vamos aplicar essa equação em outros 2 processos, tá? Que são os processos cíclicos e um outro processo chamado de expansão livre de um gás, tá? Então vamos voltar naquele dispositivo básico, né, que a gente está utilizando aqui para esclarecer, né, ou ilustrar o nosso raciocínio com relação aos processos termodinâmicos, que é aquele cilindro de laboratório, né, aquele dispositivo que te permite modificar as variáveis termodinâmicas de um sistema, no caso que é um gás confinado, né? Então você tem uma regulagem de pressão sobre o gás, né, que são esses pezinhos aqui. Você tem uma regulagem de volume, que é através do movimento desse pistão, e você tem uma regulagem de temperatura através de, por exemplo, trocas de calor com um reservatório térmico que você consegue ajustar a temperatura dele girando esse botãozinho aqui, né? E também em algumas situações você pode variar também o número de mols daquele sistema, né? Permitindo que esse dispositivo libere parte das suas partículas de gás ou injetando gás no interior dessa câmara aqui, né, experimental. Então, usando um dispositivo desse tipo, a gente pode construir um processo cíclico, né? O que são esses processos? São um conjunto de transformações termodinâmicas nos quais o sistema parte de um estado inicial, chega num estado intermediário e depois você volta para o estado inicial, né? Então é um processo cíclico. Você parte do estado inicial, aplica uma série de transformações termodinâmicas, modificando pressão, volume e temperatura, trocando calor com gás, enfim, aplicando uma série de transformações de forma a trazer o gás de volta para o estado inicial. Tá? Então, digamos nesse exemplo aqui, né, você tem o gás está inicialmente em equilíbrio, no estado A, com um valor de pressão, volume e temperatura bem definidos. Aí você vai modificando as condições aqui do seu experimento, traz o gás até o estado B e depois volta para o estado A. Tá? Então eu quero discutir um gráfico genérico desse tipo em termos de realização de trabalho e em termos da primeira lei da termodinâmica. Tá? Então olha só, gente, a gente já viu, uns vídeos para trás, que num gráfico de pressão por volume, a integral de PdV, ou seja, a integral da pressão no volume, desde o volume inicial até o volume final, e o resultado dessa integral é justamente o trabalho realizado naquela transformação termodinâmica, desde VI até VF. O que é uma integral? É simplesmente a área debaixo da linha da transformação. Então, por exemplo, aqui, né, no processo AB, né, nessa transformação termodinâmica aqui de A até B, o que é, graficamente, né, o resultado dessa integral? O resultado dessa integral é que, como essa linha ela é toda para cima do zero aqui, né? Então, quando isso acontece, o resultado da integral vai dar um número que corresponde à área debaixo daquela linha da transformação, né? Então, vai ser a área debaixo dessa curva AB, vai ser essa área toda aqui, ó. A área entre a linha da transformação e o eixo horizontal, né? Agora, no processo BA, aliás, no processo AB, você repara aqui, né, que o volume do gás está expandindo, ele está aumentando, né? Então, se o gás está aumentando o seu volume, o gás, essa amostra de gás,
devido à sua pressão, né, ela empurra para cima esse pistão. Então o gás realiza um certo trabalho. Então de A até B, ou de VA até VB, o gás realiza o trabalho porque o meu dV é com um número positivo, o gás está expandindo. Né? Agora, no processo BA, o gás sofre um trabalho. Você vê que o volume está diminuindo, então esse pistão está descendo. Então, esse pistão está comprimindo o gás está sofrendo um trabalho, o seu volume está diminuindo. Né? Então, de B até A, o que eu tenho? A integral de B até A, eu vou ter que o meu dV é um número negativo, porque o gás está sendo comprimido. Então, de A até B, trabalho positivo. De B até A, o trabalho do gás é negativo. Significa que ele está recebendo um trabalho. Tá? Então, o que é o trabalho total nesse ciclo? Aliás, antes, né? Essa integral aqui, ó, de B até A, ao longo dessa linha, dessa curva que eu estou chamando de número 2, essa curva aqui de baixo, bom, o valor dessa integral, o resultado dessa integral aqui, ó, integral de B até A ao longo da transformação 2, em módulo, o resultado dessa integral é a área debaixo da linha dessa transformação aqui, número 2. Então, eu vou ter essa área aqui, ó, debaixo da curva 2. A gente sabe que o trabalho nessa integral, né, o trabalho calculado a partir dessa integral vai dar um número negativo. Em módulo, esse trabalho, né, essa integral, é igual a essa área aqui. Ó. Então, o que vai acontecer quando eu quiser calcular o trabalho no ciclo completo, né? Ou seja, o trabalho total do meu sistema? De A até B ele faz trabalho, então essa integral aqui vai ser positiva. De B até A, ele vai sofrer um trabalho, então essa integral aqui é negativa. Então, o que vai acontecer, gente? Digamos que de A até B, o trabalho seja 100 joules. De B até A, o trabalho seja menos 30 joules. Então, o que vai acontecer quando eu fizer 100 joules menos 30? Vai sobrar o quê? 70 joules. Que corresponde à área dentro desse ciclo aqui. Ó. Porque essa integral é a área toda que eu achurei aqui de azul. De B até A, em módulo, o trabalho é igual a essa área aqui que eu achurei de preto. O que acontece quando eu pego essa área azul e subtraio da área preta? Vai sobrar essa áreazinha aqui, ó, essa área interna ao ciclo. Então, o trabalho total no ciclo é numericamente igual à área dentro do ciclo num diagrama pressão por volume. Então, é simplesmente, o trabalho no ciclo é a resultante desses vários trabalhos que acontecem ao longo do ciclo. Nesse exemplo, de A até B, trabalho positivo, de B até A, o trabalho é negativo. Somando os dois algebricamente, né? Sabendo que esse cara leva um sinalzinho de menos, somando esses dois aqui, eu vou ter a área do ciclo. Tá legal? Nesse caso aqui, ó, repara o seguinte, gente. A área correspondente à região onde o gás realiza trabalho, né? Ou seja, a área debaixo da transformação AB ao longo do caminho 1, né? Ou seja, a área debaixo dessa linha aqui de cima, é tudo isso. Essa área é maior, em módulo, né? Essa área ela é maior do que a área correspondente ao processo onde o gás sofre um trabalho. Né? Então, a área de baixo dessa linha de cima é maior do que a área de baixo dessa linha inferior aqui. Ó. Por isso que, nesse caso, no fim das contas, como eu estou percorrendo esse ciclo no sentido horário, o trabalho total é maior do que zero. De novo, por quê? Porque a área debaixo da região onde o gás faz trabalho é superior à área debaixo da região onde o gás sofre trabalho. Então, no fim das contas, quando eu estou percorrendo o ciclo nesse sentido, o trabalho tem que ser positivo. Okay? Então, o resultado desse cálculo aqui, dessa soma algébrica, vai me dar um número positivo. Tá? E se eu tivesse agora percorrendo um ciclo parecido com esse, só que no sentido inverso, né? Se eu percorrer agora esse mesmo ciclo, só que no sentido anti-horário, né? Eu saio do estado A, vou até o estado B, percorrendo a linha de baixo primeiro e depois percorrendo a linha superior. Ué, nesse caso vai ser o inverso, né?
a área de baixo da curva onde o gás faz trabalho é essa área aqui, né? Olha só. Nessa etapa, A, B, ao longo dessa linha, o trabalho é positivo, né? Debaixo dessa linha aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui para ficar mais claro. No processo AB, agora nesse caso, nesse ciclo, no processo AB, o trabalho do gás é essa área aqui, ó, que é um número positivo, porque o gás está fazendo o trabalho. De B até A, ao longo da linha superior, o trabalho vai ser negativo e correspondente a toda essa área aqui, ó. Toda essa área. Então, qual dos dois que é maior? Qual das áreas que é maior? Essa área aqui de cima. A área debaixo dessa curva, onde o gás está sofrendo trabalho. Então, digamos, de B até A, o gás sofre um trabalho de 100 joules. Então, o trabalho vai ser menos 100. De A até B, o trabalho é positivo, igual a 30. Então, mais 30. No fim das contas, menos 100 mais 30 vai me dar menos 70. Então, quando eu percorro um ciclo no sentido anti-horário, o trabalho total é um número negativo. Tá ok? Então, é só lembrar disso. Lembrar que, num diagrama P por V, a área debaixo da curva de uma dada transformação é numericamente igual ao trabalho, e se o gás está realizando trabalho, essa integral é positiva. Se ele está sofrendo trabalho, a integral é negativa. E o que é o trabalho total? É a soma dos trabalhos em cada etapa. Né? Se for ciclo horário, trabalho positivo, total. Se for anti-horário, o trabalho total é negativo. Mas assim, eu recomendo vocês não ficar memorizando isso. Não. Se for horário é positivo, se for anti-horário é negativo. Não. Faz um esboço, faz essa análise das áreas e vê. Ah não, a área onde o gás faz trabalho é maior do que onde ele sofre trabalho. Então, o trabalho total é positivo. Seria esse primeiro caso. No segundo caso, a área debaixo da região onde ele sofre trabalho é superior à área debaixo da região onde ele faz trabalho. Então, no fim das contas, quando eu somar as áreas, eu vou ter um número menor que zero. Ou seja, um trabalho total menor que zero. Tá legal? Então, sabendo disso, gente, vamos ver agora como é que fica. Toda essa discussão foi para o cálculo do trabalho, né? Se é positivo ou negativo, no fim das contas. Agora vamos ver em termos de primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei da termodinâmica aplicada nesse caso, o que vai dar para a gente? A gente sabe que a energia interna de um sistema, pode ser um gás, por exemplo, é uma função de estado. O que significa isso? Que a energia interna, ou seja, a energia total do meu sistema é a soma das energias cinéticas com as energias potenciais, né, de interação entre as partículas. A energia total de um sistema termodinâmico é uma função da pressão, do volume, temperatura, número de mols. Então, é uma grandeza que pode ser calculada a partir dessas variáveis termodinâmicas, né? Ou variáveis de estado. Tá? Então, se isso aqui acontece, né, a gente sabe que isso é verdade, em um ciclo completo de transformações, ou seja, eu saio do estado A e volto para o estado A, se eu sair do mesmo ponto e voltei para o mesmo ponto, a variação da energia interna global, né, a variação da energia interna em todo o ciclo tem que ser zero. Por quê? Porque eu saí do estado inicial e voltei para o mesmo estado inicial. Então, o meu sistema vai ter o mesmo comportamento no início do experimento e no final do experimento. Né? São os mesmos pontos. Tá? Então, a variação da energia interna total tem que ser zero. Pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual a Q menos trabalho. Se esse sujeito aqui é zero, então, passa esse sujeito para cá somando, eu vou ter que o calor total trocado num ciclo de operação é numericamente igual ao trabalho total realizado pelo sistema naquele ciclo. Então, num sistema desse tipo aqui, vai ter etapas onde o gás vai absorver calor, vai ter etapas onde ele vai liberar calor, tem etapas onde ele realiza trabalho, tem etapas onde ele sofre trabalho. No fim das contas,
para um ciclo, o calor total trocado é igual ao trabalho total realizado pelo sistema. Tá, ok? Então, nesse caso aqui, ó, vamos voltar aqui. Para um ciclo que está sendo percorrido no sentido horário, o trabalho total é positivo. Então, se esse cara aqui é positivo, significa que num processo cíclico percorrido no sentido horário, o gás vai receber calor mais do que liberar calor em um ciclo de operações. Né? O Q total é positivo, porque o trabalho total é positivo também. No caso anti-horário, o trabalho total realizado pelo sistema é menor do que zero. Então, se esse cara é menor que zero, o calor total trocado pelo sistema em um ciclo de operações é negativo. Então, o sistema, no fim das contas, ele vai liberar energia, tá, ok? Para o meio externo. Tá legal? Então, beleza, gente, isso fecha, né, o terceiro processo, que são os ciclos termodinâmicos, e agora o último, que é o processo de expansão livre. Tá? Como é que funciona isso? Aqui nessa situação, de novo, a gente continua trabalhando com um gás, né, confinado num recipiente de laboratório, e agora o meu dispositivo é o seguinte: digamos que você tem uma caixa isolada termicamente, tá? De forma que esse gás não vai trocar calor com o meio ambiente externo, tá? Lá do seu laboratório. Então esse gás está totalmente confinado, de forma que lá nesse dispositivo você tem duas câmaras, tá? Essa aqui está cheia de gás, ocupando um volume VA, e nessa outra câmara aqui da direita, que tem um volume VB, você faz vácuo, tá? Você liga uma bomba de vácuo aqui e retira todo o ar que está lá dentro. Tá? Então você mantém essa câmara da direita ali a vácuo, tá, ok? E aí você vem aqui e retira esse isolamento adiabático, essa separação aqui do meio, você retira isso. E aí você percebe que depois de um certo tempo, essas partículas que elas vão colidindo umas com as outras, né? E o gás começa a expandir. Ele começa a preencher tanto esse volume onde ele já estava, quanto esse outro volume onde eu fiz vácuo inicialmente, né? Então o gás, aos poucos, ele vai migrando, ele vai expandindo de VA até VA mais VB. Então no final do experimento, o gás volta para o estado de equilíbrio, preenchendo um volume VA mais VB. Tá legal? Então, vamos ver aqui, gente, como esse dispositivo está totalmente isolado do meio, né? Eu não tenho nenhuma fonte de calor, eu não tenho nenhuma troca de calor sendo realizada com esse sistema. Então, nesse experimento, na expansão livre, o calor total trocado tem que ser zero. Né? Não está havendo troca de calor nesse processo, tá? Em nenhum momento. E mais do que isso, né? Como esse gás, quando eu retiro esse separador aqui, como esse gás está expandindo daqui para cá, e aqui eu tenho vácuo, ou seja, quando esse gás ele expande, ele não está interagindo com nada aqui do lado direito porque eu tenho vácuo. Então, ele não tem nenhuma resistência ao processo de expansão. É diferente quando eu tenho uma situação desse tipo aqui, ó. Quando eu tenho um pistão e os pezinhos colocados em cima dele, e aí o gás ele tem que empurrar o pistão, realizando um certo trabalho, à medida que ele expande. Ou seja, o gás ele sofre uma resistência ao aumento de volume que é devido à pressão externa. Né? Aqui não, ó. Quando o gás expande daqui para cá, não tem nada para frear essa expansão. Então o gás ele não interage com nada. Se ele não interage com nada, o trabalho total que ele realiza tem que ser zero também. Então na expansão livre, o calor total trocado é zero e o trabalho é zero. Não existe nenhuma troca de energia nesse processo de expansão. Tá? Consequentemente, como o ΔE é Q menos W, num processo de expansão livre, a variação da energia interna é zero. Então, uma expansão livre não modifica a energia interna do seu gás, né? Do seu sistema que está expandindo. Tá? Claro que outras coisas vão se alterar, a pressão do gás vai alterar, o volume do gás vai alterar, mas a entropia do gás vai alterar também. A gente vai falar de entropia mais para frente no curso, né? A entropia é uma função de estado que tem a ver com o grau de desordem do sistema, né? Então aqui o sistema sai de um estado relativamente organizado para um estado menos organizado, né? Então a entropia aumenta, tá?
Então isso tudo modifica, a pressão modifica, o volume modifica e a entropia modifica, mas a energia interna não modifica, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Tá legal? E aí, essa observação aqui é muito importante, pessoal. Olha só. Repare que esse processo de expansão do gás, né, quando eu retiro essa separação e o gás começa a expandir, repare que esse processo não é um processo de equilíbrio. Não é, ao contrário dos outros processos que a gente discutiu, esse processo aqui de expansão, ele não pode ser controlado. Ele não pode ser feito de forma lenta, de forma quase estática. Tá? Por quê? Quando você retira esse separador aqui, ó, a maneira como o gás, a maneira como as partículas colidem umas com as outras e a maneira como o gás expande é uma coisa que você não controla. Né? Você não tem um controle experimental sobre isso. Se você não tem um controle experimental sobre o processo de expansão, então ele não pode ser feito de forma quase estática. Né? Então, as únicas coisas que você conhece dessa situação são o estado inicial, que é um estado de equilíbrio, e um estado final. No início do experimento, eu tenho valores de pressão, volume e temperatura muito bem definidos. No final do experimento, eu tenho valores de pressão, volume e temperatura muito bem definidos. Agora, no meio do caminho aqui, ó, o que acontece com o gás, eu não tenho controle sobre isso. Tá? Então, é diferente de uma situação desse tipo aqui. Ó. Digamos aqui o processo AB. No processo AB, eu estou aplicando um conjunto de modificações da pressão, do volume, da temperatura, de forma lenta, de forma controlada, de forma que eu consigo representar o processo termodinâmico num gráfico. Porque o tempo todo no experimento eu consigo medir qualquer uma dessas variáveis, pressão, volume e temperatura. Aqui eu não consigo. À medida que as partículas colidem umas com as outras, eu não faço a menor ideia como que é o comportamento da pressão nesse instante, nesse experimento. Né? Uma vez que o gás está expandindo, ele expande do jeito que ele quiser. Eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho controle sobre o movimento das partículas. Tá? Por isso que eu pus essa interrogação aqui. Ó. Nesse experimento, eu só conheço o estado inicial, só conheço o estado final. O meio do caminho aqui, ó, não faço a menor ideia do que está acontecendo. Eu não tenho controle sobre as variáveis do experimento, sobre as variáveis termodinâmicas. Tá legal? Então, eu não posso representar isso aqui num gráfico. Expansão livre não é um processo onde o sistema está em equilíbrio. Se é um processo de não equilíbrio, eu não consigo plotar no gráfico. Eu só consigo representar graficamente processos quase estáticos, processos lentos, processos de equilíbrio. Tá legal? Então, isso fecha esses 4 processos termodinâmicos, né, especiais: transformação adiabática, isovolumétrica, processos cíclicos, expansão livre. E agora eu quero fazer alguns exemplos. Eu vou fazer um exemplo aqui nesse vídeo e deixo outros exemplos para os próximos vídeos. Tá? Então vamos fechar esse vídeo fazendo um exemplo de alguns desses processos. Okay? Vamos passar para o lado de cá.
Pessoal, olha só, esse exemplo aqui é mais qualitativo, né? Só para a gente identificar em diferentes processos termodinâmicos, né? Onde que o gás está realizando trabalho, onde que ele está sofrendo trabalho, onde que ele está liberando calor para o meio externo e onde que ele está absorvendo calor do meio externo, tá? E como que é a variação da energia interna em cada etapa. Então você tem aqui um processo cíclico, né? Processo A, B, C, A. Então esse triângulo retângulo aqui, né? E aí o que a questão está perguntando é para a gente avaliar em cada um desses processos AB, processo BC e processo CA, se essas grandezas, né, calor trocado, trabalho realizado pelo gás e variação da energia interna, se essas grandezas são positivas ou negativas ou nulas, né? E aí, sendo que em dois casos aqui ele já indicou para a gente, né? No processo BC, o exercício já afirmou para a gente que o gás está absorvendo calor, por isso tem o sinalzinho de mais aqui, e no processo AB, o gás está aumentando a sua energia interna, tá? Então, são os dados do problema. Então, vamos ver aqui o seguinte, vamos analisar agora o processo AB, tá? Vamos ver, a única coisa que eu sei é que a variação da energia interna é positiva, tá? Isso é um dado do problema. No processo AB, vamos analisar o trabalho realizado pelo gás. Se é um processo de expansão, né? De A até B, o gás está expandindo, então ele está realizando trabalho, né? Aquela integral de PDV vai ser um número positivo, portanto, né? Então esse cara aqui tem que ser um número positivo. Tá? E aí, para a gente avaliar agora a troca de calor, eu tenho que aplicar a primeira lei da termodinâmica, perdão, né? Porque é ela que vai relacionar ΔE, Q e W. Né? Eu sei que ΔE interno do meu sistema é igual a Q menos trabalho, né? Trabalho do sistema. Esse gás confinado ali, né? Então, olha só, gente, eu sei que esse camarada aqui é positivo e eu sei que o trabalho do gás, né, o trabalho do sistema, é positivo. Ué, então, necessariamente, esse camarada aqui tem que ser o quê, gente? Tem que ser positivo. Quando eu pegar esse sujeito aqui, passar para cá somando, né, eu vou ter um número, né, aqui está menos uma grandeza positiva. Então, isso aqui é um número negativo. Quando eu passar para cá, né, eu vou ter que Q é igual ΔE mais o trabalho do sistema. Esse sujeito é positivo, esse sujeito é positivo, então no processo AB o gás está necessariamente absorvendo calor. Esse aqui tem que ser positivo. Né? Sempre que, quando você tem um ciclo termodinâmico e o seu sistema está absorvendo calor, a gente representa isso com uma setinha. Só esquematicamente, né? Você representa essa absorção de calor como sendo uma setinha entrando no ciclo, né? O gás está absorvendo energia, tá? Então, isso aqui é o QAB. O gás recebe energia do meio externo, tá? Agora o processo BC, vamos ver. O processo BC, gente, é um processo isovolumétrico. Então, logo de cara, se é um processo isovolumétrico, eu não tenho trabalho realizado. Né? Só tem calor trocado e variação da energia interna. Né? Então, o ΔE, num processo isovolumétrico, ΔE é igual calor trocado menos trabalho. Né? ΔE Q menos W. Como o trabalho é zero, o ΔE num processo isovolumétrico é igual a Q. Então, num processo isovolumétrico, todo o calor absorvido é usado para aumentar a energia interna do gás. Né? Ou o contrário, né? Todo o calor liberado para o meio é utilizado para diminuir a energia interna do gás, diminuir a agitação térmica das partículas. Tá? Então, no processo BC, como ele já deu para a gente que o calor trocado é positivo, esse cara aqui tem que ser positivo também. Né? O gás está sendo aquecido, então a energia interna dele vai aumentar. Tá? E aí, finalmente, agora o processo CA. Olha só, gente, logo de cara, vamos analisar o trabalho realizado. Né? No processo CA, o gás está sendo comprimido, o volume dele está diminuindo. Se o volume está diminuindo, o trabalho do gás é negativo, ele está sofrendo um trabalho. Tá?
Gente, isso aqui é um ciclo termodinâmico, concorda comigo? Então, num ciclo termodinâmico, a variação da energia interna total tem que ser quanto? Zero. Então, olha só, de A até B, a energia interna aumentou. De B até C, a energia interna aumentou. Então, de C para A, para o gás voltar para o estado inicial e fazer com que a variação da energia interna global seja zero, necessariamente, variação da energia interna no processo CA tem que ser negativa. Não tem outro jeito. Se fosse positivo aqui, ó, o ΔE global não seria zero. Isso não pode. O ΔE global, num ciclo, tem que ser zero. Né? A energia interna é uma função de estado. Tá? Então, como é que ficou aqui? Ó? Como é que fica agora a troca de calor? ΔE interno, né? É igual a Q menos trabalho, no caso do gás. Né? Então, calor trocado é ΔE mais o trabalho do gás. Ué, o trabalho do gás é um número negativo. O ΔE no processo CA é negativo. Então, no processo CA, o gás tem que liberar energia. Né? Então, aqui, como que a gente representa isso? É uma setinha para fora do ciclo. QCA. Né? Então, absorveu energia aqui, liberou energia no processo CA para poder fechar o ciclo e voltar o gás para o estado inicial. Né? Sempre que você tem um processo cíclico, em algum momento o sistema vai ter que liberar energia. Né? Não tem como ele só absorver energia, absorver calor do meio externo e ainda por cima voltar para o estado inicial. É impossível. Né? Em algum momento ele tem que liberar energia. No caso aqui, no processo CA. Beleza? Aí eu vou encerrar então esse vídeo 13 e aí no próximo vídeo a gente faz mais alguns exemplos.